Olá, seja muito bem-vindo à última aula da nossa disciplina de macroeconomia. Hoje, especificamente, nós estaremos tratando da última unidade do nosso manual, que trata-se da economia monetária. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre os bancos comerciais, sobre o Banco Central e não poderíamos deixar também de falarmos aqui a última vez na nossa disciplina sobre a política monetária e a política fiscal. Por quê? Porque as políticas são a base do nosso estudo. Todo o nosso livro, se você perceber, da primeira unidade à última unidade, ela trata das políticas econômicas, os objetivos de política econômica, e hoje não será diferente. Então, hoje nós vamos encerrar a nossa aula e a nossa disciplina de macroeconomia falando sobre a política monetária. Então, é bom porque serve para você também como uma revisão para a nossa avaliação. Estamos na unidade 4 do nosso livro, em que a competência da unidade está baseada em aprofundar conhecimentos a respeito da economia monetária. Hoje vamos falar de moeda, né? Então vamos falar sobre as funções da moeda e as características da moeda. E é bom falar isso desde já para vocês, porque existe uma diferença entre funções da moeda e características da moeda, tá? Inclusive é questão de prova. Então, tenham aí bastante atenção ao que é função e o que é característica. A criação da moeda bancária e os papéis tanto do Banco Central, que sabemos que compõe, né, o órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional, assim como dos bancos comerciais que nós conhecemos, os quais nós temos conta, os quais as empresas operam, efetuam depósitos, realizam empréstimos, financiamentos e assim por diante. Então, hoje, nossa palavra-chave da aula é moeda e bancos. E o nosso título da aula é justamente a economia monetária. Então, nós estamos falando agora do lado monetário da economia. Até a aula passada, nós ainda colocávamos aí uma contraposição. Falávamos, inclusive, né, do mercado ISLM-BP, que era o IS, mercado de bens e serviços, LM, mercado monetário, BP, balanço de pagamentos. Hoje, toda a nossa aula está pautada no lado monetário da economia. Então, de fato, é da criação, emissão e distribuição de valores monetários. Para melhor aproveitamento da aula de hoje, é muito importante você possuir alguns conhecimentos prévios que nós fomos tratando ao longo das nossas aulas anteriores. Então, nós vamos trabalhar aqui com a evolução da moeda, vamos voltar e falar desde o escambo até a moeda fiduciária, que é o papel moeda que nós conhecemos hoje. Vamos falar, olha só aqui, são duas situações diferentes. Vamos falar sobre as funções da moeda e vamos falar sobre as características da moeda, certo? E a criação da moeda por meio do que nós chamamos de multiplicador monetário. Então, este multiplicador monetário não é a moeda criada, fabricada lá na Casa da Moeda e emitida pelo Banco Central, mas é a moeda criada pelos bancos comerciais, tá? Então, por isso que nós chamamos de multiplicador monetário. E o caso que nós vamos estudar hoje, né, que é todo o contexto, que é a nossa situação geradora de aprendizagem, é o caso da Transporte Brasil. Então, vamos conhecer um pouco dessa história, né, para que nós possamos aqui entender. Então, são conhecimentos importantes que você tenha. Oferta e demanda por moeda, porque como nós vamos falar de moeda, temos que entender esse processo, inclusive que essa relação entre oferta e demanda de moeda chega à chamada taxa de juros, interfere na taxa de juros básicas da economia. Vamos lembrar também da política monetária, da política fiscal. Então, aqui já é importante que você já tenha o conhecimento adquirido nas aulas anteriores.
tanto a expansionista quanto a contracionista. Então, vamos conhecer um pouco aqui a nossa empresa, que é o Transporte Brasil. No Brasil, o setor de transporte é responsável por 3,5% do PIB do país. Em termos absolutos, esse 3,5% é muito considerável quando nós olhamos por setores, né? Como já tivemos a aula do insumo-produto, em que você já sabe que a economia brasileira tem mais de 80 setores. Então, em termos absolutos, quando analisamos por setores, este valor de 3,5% do PIB é muito significativo. Quando falamos em transporte no Brasil, sabe-se que temos predominância muito grande do transporte rodoviário. Por quê? Porque são pelas rodovias que são escoados a produção agrícola, né, que sai do campo para chegar nos portos. Então, nós sabemos que o mais utilizado é o transporte rodoviário, mais que o transporte fluvial, mais que o transporte marítimo, mais que o transporte aéreo. A empresa Transporte Brasil, ela trabalha com transporte rodoviário de passageiros em todo o Brasil. Então, já sabemos que a empresa que vai permear o nosso estudo é uma transportadora rodoviária, que é a Transporte Brasil. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa empresa. Ela atende tanto a iniciativa privada, como atende também o setor público. Ela faz viagens municipais, interestaduais e internacionais, sendo regulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT. Como ela está vivendo um bom momento, a Transporte Brasil pensa em ampliar a sua frota. Então, esse é o objetivo, a ampliação da frota, já que tem conseguido fechar contratos grandes de concessões de transporte público municipal. Então, a Transporte Brasil, ela está prestando serviços a diversos municípios. E nós temos aqui um desafio, tá? O nome de um dos protagonistas aqui é o senhor Bruno, tá? O senhor Bruno, ele é gerente dessa transportadora, da Transporte Brasil, e ele está muito preocupado, pois a Justiça do Trabalho proibiu que os motoristas, por exemplo, dos micro-ônibus que eles têm, continuassem também fazendo o papel dos cobradores. Porque quando as pessoas entravam, aí o motorista mesmo já cobrava o passageiro antes dele entrar. Então, eles teriam que adaptar todos os carros com catracas, contratar mais funcionários, né, para trabalharem como cobradores, e isso para eles talvez seria inviável financeiramente. Então, o município veio e proibiu que os motoristas fizessem papel de cobrador. E como o senhor Bruno aqui agora, né, como que ele pode fazer para que os motoristas não precisem realizar mais essas tarefas, que eram tarefas que deveriam ser feitas por cobradores? Como eles farão com que a moeda cumpra o seu papel de meio de troca, né? Ou seja, as pessoas entraram ali, os passageiros entraram, pagaram por utilizar aquele transporte, sem precisar tocar o dinheiro com as suas mãos. Olha só aí o desafio. Chegou um novo decreto de que os motoristas que antes faziam esse papel, então o passageiro entrava, ele cobrava. Não pode mais. Para eles contratarem cobradores, é um processo custoso, vai ficar caro, talvez não seja viável financeiramente pelo que eles cobram. E aí o senhor Bruno pensou, e agora? Como criar uma moeda que seja meio de troca, mas que o motorista não tenha que tocar nessa moeda para fazer troco ali para o passageiro, enfim. Então, antes de nós entrarmos e até auxiliarmos aí o senhor Bruno a tomar essa decisão, vamos conhecer a história da moeda. História da moeda e transações com a moeda. Veja bem, nós vamos começar lá atrás na história, né? Lá no escambo, né? Então, olha só.
Lá no escambo, o escambo era o quê? Era troca de mercadoria por mercadoria, porque não existia uma moeda que fizesse esse papel. Então, tudo começou com o escambo. Mas o escambo, que era essa troca de mercadoria por mercadoria, apresentava muitos problemas. E é por isso que ao longo da história passou-se a desenvolver, você vai ver que veio logo na sequência uma moeda, mercadoria, mas também não deu certo. Começaram então a utilizar as moedas de vários produtos específicos até chegar no metal precioso e veio toda essa evolução até chegar na nossa moeda de hoje, que é a moeda papel, aliás, o papel moeda, conhecida como moeda fiduciária. Olha só o escambo. O escambo aqui é o seguinte. Imagine, né? Vou colocar um exemplo aqui para vocês de como que funcionava o escambo. Então, eu tinha aqui o pescador e do outro lado eu tinha o agricultor. Olha só, pescador e agricultor. Então, o pescador que oferecia o peixe e o agricultor que oferecia, por exemplo, o milho. Como que acontecia esse escambo aqui? Então, as pessoas que moravam mais perto do rio pescavam, era o que eles tinham como produto. E as pessoas que moravam no campo produziam milho. Então, nós tínhamos aqui duas produções. E os dois precisavam trocar. E eles pensavam, né? O pescador precisava do milho e o agricultor poderia precisar do peixe. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tivesse um pecuarista, por exemplo, né? Aqui. Primeiro que nós estamos aqui só analisando o que cada um produzia. Mas vamos dizer que eu tivesse um pecuarista nessa história. Ele iria trocar, por exemplo, um boi por 5 quilos de milho? Não era um problema esquisito de divisibilidade aí? Então, nós voltamos ali, olha lá, havia problemas de indivisibilidade. Como que eu ia trocar um boi por 5 quilos de milho? Aí você pode dizer, mas podia abater o boi, aí trocava uma parte da carne pelo milho, tá? Só que é um produto perecível. Essa carne poderia estragar o restante, né? Então, havia um problema de divisibilidade, né? Então, isso aí, e não havia ainda a chamada coincidência de desejos. Como eu disse para vocês, eu poderia, né, ter aqui aquela questão do pescador e do agricultor, o pescador querendo milho, mas o agricultor não ia querer o peixe, e daí? Aí havia problema de coincidência de desejos, nem sempre havia uma coincidência entre as pessoas que iriam querer trocar. Então, era necessário ter algo com valor de uso, que fosse comum a todas as pessoas. É aí que entra a moeda mercadoria. Então, esse tipo de moeda deveria possuir um valor de uso que fosse comum a todos, que pudesse ter um valor de troca, né? Então, veja, o boi mesmo, como eu citei, foi uma moeda mercadoria, o trigo, o milho, e o exemplo mais claro para nós é o sal, porque é do sal que vem o termo salário, porque o sal era justamente uma moeda mercadoria. As transações eram bilaterais, porque não eram? O pescador com o agricultor, o pecuarista com o agricultor, né? Então, as transações elas eram bilaterais e eram também ineficientes. Por que que eram ineficientes? Era ineficiente justamente por isso, porque como que eu ia mensurar a quantidade de um produto a ser trocada por outro se não havia moeda como instrumento de valor comum monetário, né, que estabelece o preço de um produto? Então, essa moeda mercadoria aqui, que parecia que seria o fim dos problemas, não foi. Não funcionou. Por quê? Porque imagina só, começaram a surgir nessa época as cidades, né? As cidades, as aldeias, os povoados. E para você levar de uma região para outra, era longe demais. E o que que acontecia? Acontecia que ao longo do caminho aconteciam roubos, perdia-se mercadoria, haviam saques, estragava a mercadoria até chegar numa determinada região. Então, a moeda mercadoria é algo que naquele momento foi colocado para tentar resolver o problema do escambo, de divisibilidade, mas também não funcionou.
Numa sequência, e aí nós já entramos aqui na história da moeda, porque sabemos que o escambo não deu certo, né? Então, não deu, não deu. E aí nós chegamos, tá, nas moedas que surgiram para facilitar o transporte. Então, era necessário existir as moedas. E lá no século VII antes de Cristo, começaram a haver moedas. Então, tinha moeda de madeira, tinha moeda de aço, e depois, claro, com o desenvolvimento, com a era do metalismo, começa a surgir os metais preciosos. Então, havia prata e havia ouro. Mas havia, juntamente com essa prata e o ouro, o problema da falsificação. Tá? Então, isso aqui também era um problema nesse período, né? Você já deve ter visto lá no filme de Robin Hood, né? Nos filmes de... Ou, se, né? De repente, você nunca assistiu, mas alguém já assistiu, ou você já viu no documentário, quando as pessoas pegavam aquela moeda de ouro e mordia, né? Raspavam. Por que que elas mordiam? Para ver se era de ouro mesmo. Porque nas moedas, muitas vezes, colocavam uma quantidade de chumbo, certo? Porque muitas vezes eram pesadas para aí revestir ali de ouro, mas ela tinha mais chumbo do que ouro. Então, o chumbo, para compensar, o que que ele, se amassasse, a moeda teria mais chumbo, porque o chumbo, ele era mais maleável à mordida ali, ao toque, do que o ouro. Então, se ela amassasse, a moeda teria mais chumbo e menos ouro. Então, esse era o primeiro problema, que era o problema da falsificação. Qual que era o segundo problema? Ó, volta lá naquele filme de Robin Hood, né? Para levar esse dinheiro entre as regiões, o que que acontecia? Haviam muitos saques, certo? Então, eles assaltavam, né, aquelas carruagens e tal, onde eles colocavam os sacos de ouro, de metais preciosos para levar de uma região para o outro, era muito saqueado. Mas, naquele período, alguém muito esperto, né? E aí eu vou dizer que foi alguém muito esperto mesmo, teve uma ideia. Escuta, e se nós fizermos uma casa, que alguns chamam de casa de custódia, foi assim chamado, para deixar esse ouro? Aí, ao invés de você ter que levar de uma região para outra, ser saqueado, ser assaltado, ainda esse peso todo, você faz o seguinte, deixa aqui na minha casa, na casa de custódia, eu encho de, eles chamavam de capanga, né? Encho de capanga aqui na frente, ninguém vai roubar. Aí eu te dou um papel, que é um certificado de depósito, e aí você leva o papel ao invés de levar tudo isso aqui de ouro. Mas com o tempo, aqueles ourives, as pessoas que colocaram aquela casa, começou a perceber que eu, Clévia, deixava 1 quilo de ouro, mas pegava um certificado de 500 gramas. Então, eles falaram, opa, peraí. E aí, para eu voltar ali, seria, né, 20 luas, 10 luas para frente, que eles contavam assim o tempo. Aí, se eu ia demorar mais 10 luas para voltar, o que que eles faziam? Pegava aquelas 500 gramas de ouro e emprestava para você que está aí acompanhando a aula comigo. E você pagava juros para esse camarada. Então, é datado na história que foi nesse período que começaram a surgir as primeiras operações financeiras a juros, empréstimos a juros, que você vai daqui a pouco, né, mais à frente da nossa aula, entender que hoje nós chamamos isso de multiplicador bancário. E por fim, né, onde é que nós chegamos? Então, nós chegamos ali à chamada moeda fiduciária, que é o papel moeda. E aproveitando essa deixa, pessoal, meu pai, ele tem ele tinha, né, porque ele já é falecido, mas uma coleção de moedas. Então, eu trouxe algumas aqui, datadas de algumas datas, eu trouxe até uma moeda de réis, para vocês verem quando começou essa cunhagem, cada uma era com material diferente, e nós passamos por muitas moedas até chegar no real. Então, vamos à câmera de documentos. Olha só, pessoal, as moedas são muito antigas, então elas estão bem assim já deterioradas, né? Precisava de um banho aqui. Mas eu quero começar a mostrar para vocês essa aqui, ó. Essa moeda aqui, ela é de 200 réis e ela é de 1923, tá? Então, essa moeda era o famoso réis que nós ouvimos os avós, bisavós, né, falando sobre réis.
Então, é essa daqui, ó. Ela vale 200, né? Valia 200 réis de 1929. Essa aqui, né? Deixa eu só ver a data aqui para vocês. Ela é 2 cruzeiros de 1946. Essa aqui também é 2 cruzeiros de 1957. Essa aqui é um cruzeiro de 1959. Pessoal, aqui vocês não podem pegar, mas essa moeda ela é extremamente leve, tá? Ela é muito leve, não tem nada a ver com as demais. E essa aqui, ó, ela é 50 centavos de 1969. Tá? Então, são algumas moedas que eu trouxe. A partir de 1956, eles começaram a colocar um material nessas moedas que era extremamente leve. Agora, eu quero que você verifique comigo algumas notas, tá? Então, olha só isso, pessoal. Essa nota aqui, ó, ela era, tá? É uma nota de 100 mil cruzeiros. Olha isso, quando nós tínhamos cruzeiros. Imagine se hoje fosse 100 mil reais, né? Mas não tem nada a ver com o que vale 100 mil reais hoje, né? Então, essa era uma nota, ó, de 100 mil cruzeiros. Olha lá para vocês terem uma ideia, tá? Eu trouxe também uma para vocês verem, né? Depois, né, aqui essa é de cruzeiros. Aí eu trouxe para vocês verem a moeda de cruzados, né? Então, aqui, olha, essa aqui valia 500 cruzados. Olha lá, ó. Como que era? Aquela era de cruzeiro e essa aqui era de cruzados. Olha só para vocês terem uma ideia como era a nota. E ainda trouxe para vocês essa que valia 1000 cruzados. Olha lá, ó. Também tem até um poema na nota. Tá vendo, ó? De Machado de Assis. Então, essa aqui era uma nota de 1000 cruzados. E, por fim, eu trouxe para vocês verem a nota de cruzados novos, que era uma nota bem pequenininha. Olha, essa aqui era uma nota de 50 cruzados novos. Então, nós temos aqui também, né, todas essas notas, todas cheias de poemas, enfim, né? Então, você tem aqui, ó, essa era uma moeda de 50 cruzados novos. Eu trouxe apenas algumas, tá? Meu pai tinha uma coleção de, eu nem sei, de centenas e centenas. Eu até gostaria de ganhar um dinheirinho vendendo alguns réis, mas eu não vendo porque é herança de família, né, pessoal? Embora eu já achei aí valores que chegam, né, em alguns réis que eu tenho, que chegam a valer 45 mil reais. Mas eu não venderia de jeito nenhum, porque é uma herança que meu pai deixou e como eu sou economista, a única da família, dos filhos, ele deixou para mim e eu prezo muito. Só trouxe mesmo para vocês conhecerem. Né? Quem sabe numa próxima oportunidade eu trago as outras de réis. É que eu quis trazer uma de cada modelo para vocês conhecerem. Isso é moeda fiduciária, isso é papel moeda. Então, veja que já começou há muito tempo, né? Então, foi desenvolvendo essa moeda, tratando, até chegar ao nosso real. Vamos agora embarcar um pouquinho mais aqui na nossa história da moeda fiduciária, né? Então, a moeda fiduciária não precisa ter valor intrínseco ou ser lastreada em metal precioso, bastando ter o quê? A confiança, né? A moeda fiduciária e a aceitação geral pelos agentes econômicos. Então, o que é confiança? Quando você vai até o supermercado comprar, você pega a sua moeda, certo? E o comerciante, o caixa do supermercado, claro que agora, né, existe toda aquela situação de notas falsas que são levantadas, então existe sempre uma análise antes, mas existe uma confiança do caixa que você está pagando com a sua moeda. Então, o que é? Como que nós podemos definir a moeda? É um objeto de aceitação geral utilizado na troca de bens e serviços. E a sua aceitação é garantida, então, por lei. Essa é justamente a definição da nossa moeda, a nossa moeda fiduciária que nós conhecemos hoje. Aqui nós temos um esquema que mostra as transações com moeda, que hoje não precisa mais coincidir os desejos, como era no escambo. É diferente, né?
Então, a moeda, ela permite que não seja necessária a tal da coincidência de desejos. Então, vamos pensar aqui, ó. O alfaiate, por exemplo, aqui, ó, o alfaiate, tá? Ele fabrica roupa e vende para quem? Vende a roupa para o pecuarista e recebe a moeda. Só que ele não está precisando da carne que o pecuarista oferece, mas ele precisa fazer uma cirurgia. Então, ele vai usar a sua moeda e vai pagar quem? O cirurgião que vai fazer a operação no alfaiate. Então, quer dizer, ele não trocou com o pecuarista, ele usou a moeda que ele recebeu para negociar com o cirurgião. Da mesma maneira, o pecuarista aqui, ó, ele vendeu a carne para o cirurgião, entendeu? Ele vendeu para o cirurgião a carne e recebeu a moeda. Então, quer dizer, eu tenho 3 agentes aqui de mercado, que é o pecuarista, o alfaiate e o cirurgião. E cada um tem a sua demanda específica, não necessariamente a troca teria que ocorrer somente entre os 3. Esse cirurgião, ele pode usar essa moeda que recebeu do pecuarista para fazer uma viagem, para comprar um novo equipamento lá para o seu consultório. Então, não necessariamente ele tem que negociar justamente com o pecuarista. Não há necessidade. Isso após o quê? Após a inserção da moeda fiduciária. Transações com moeda. O surgimento da moeda como uma unidade de troca comum e de aceitação geral, ela permite a difusão do processo de troca e a potencialização do quê? Da divisão do trabalho. Então, olha só quantos benefícios surgiram a partir das transações com moeda. Nós temos também as características essenciais da moeda. É aqui que eu falei, muito cuidado com o que são características e o que são funções. É diferente, tá? Então, quais são as características essenciais que nós temos da moeda? Primeiro, a aceitabilidade. Por quê? Porque a moeda, ela deve ser aceita por todas as pessoas. Inclusive, é conhecida como o ativo mais líquido que tem. Porque onde você chega com dinheiro, moeda fiduciária, você pode adquirir qualquer bem e qualquer serviço a qualquer momento. É diferente se eu tivesse, por exemplo, o meu dinheiro investido em imóveis ou investido em ações, que eu teria que primeiro negociar esses ativos para depois ter o dinheiro a ser aceito. Eu não posso chegar no supermercado, fazer uma compra e pagar com ações da Vale, por exemplo. Não, né? Primeiro, eu preciso transformar isso em dinheiro. Segundo, indestrutibilidade e inalterabilidade. Isso significa o quê? Imagina por quantas mãos o dinheiro que eu mostrei para vocês na câmera de documentos passou. E ele ainda está inteiro, não está? Então, demora muito tempo para uma nota se deteriorar tanto ao ponto de ser trocada. Então, por isso que tem essa característica de indestrutibilidade e inalterabilidade, a não ser que o governo mude a cédula, como foi ali que nós vimos de cruzeiro, cruzado novo e etc e tal. Então, caso isso não aconteça, não há alteração, certo? Terceiro, homogeneidade. Então, 2 unidades monetárias diferentes, mas de igual valor, deve ser igual. Então, se você vai comprar, por exemplo, um produto que custa R$10, não, vamos colocar, custa R$100. Você pode dar uma nota de R$100 ou você pode dar 2 notas de R$50. Não tem o mesmo valor? É o mesmo valor, por isso que é homogeneidade em relação ao valor. Então, tanto faz uma nota de R$100 ou 2 notas de R$50, ambas valem R$100, tá? E aí nós temos também a divisibilidade, tanto em grandes transações, quanto se eu for na padaria comprar 3 pães, ela é utilizada. Então, a moeda fiduciária não é só utilizado para grandes transações, é utilizado para qualquer transação de qualquer tamanho em que seja necessária a utilização da moeda. Quinto,
Nós temos a questão da transferibilidade, que entra bastante com relação à própria aceitabilidade. E temos ainda a facilidade de manuseio e transporte. Por quê? Porque hoje nós temos muitas formas, não temos? A forma mais recente que nós temos qual é? O Pix. Né? Você paga ali, utiliza uma chave de segurança e já transfere um valor na hora. Não precisa nem ir até a instituição bancária, sacar o dinheiro para fazer o pagamento. Não, hoje é muito rápido. Agora, nós vamos entrar nas propriedades e nas funções da moeda. Então, até agora foram as características. A partir de agora, são as propriedades e funções da moeda. Então, o que nós temos como funções aqui? Primeiramente, é a função mais conhecida e a mais importante. É um meio de troca. Ocorre quando um comprador passa a moeda ao vendedor ao adquirir um determinado bem ou um serviço. Então, eu entrei em uma concessionária para comprar um carro, certo? O vendedor vai fazer o quê? Vai aceitar o dinheiro em troca do carro. E é a mesma coisa se eu entrar numa padaria para comprar um pão. O comerciante, ele vai aceitar o dinheiro em troca do pão, por isso que é um meio de troca. Segundo, unidade de conta, que nós chamamos de padrão de medidas, que todos na economia utilizam para anunciar preços. Lembra do escambo? Qual que era o problema? Eu tenho que trocar um boi por 5 quilos de milho. Não tinha preço, eu não conseguia precificar. Então, a unidade de conta é quando eu sei que uma Coca-Cola é R$5, que um carro é R$65 mil, que um apartamento é R$390 mil. Então, veja bem, a unidade de conta é justamente para estabelecer um padrão de medidas, onde todos na economia utilizam para quê? Para anunciar preços relacionados aos produtos. Temos ainda a reserva de valor. Caso não haja inflação, a moeda ela pode ser acumulada para comprar determinado bem ou serviço. Por quê? Porque a inflação ela corrói o poder de compra. Né? Então, aquelas pessoas lá mais antigas que até guardavam dinheiro ali debaixo do colchão, né, que usava até um termo, estou guardando dinheiro debaixo do colchão. Não. Se a inflação estiver subindo, aquele dinheiro guardado debaixo do colchão, quando tirar, vale 70%, 80%, depende do nível inflacionário. Agora, se não tem inflação, é diferente. Aí eu vou acumulando, 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 até conseguir o valor para comprar o determinado bem ou serviço. Além dessas funções básicas, nós temos ainda as chamadas funções ampliadas da moeda. Primeiro, padrão de pagamento diferido. A palavra diferido significa adiado, prorrogado. Assim, a moeda ela é usada para facilitar os pagamentos, recebimentos ao longo do tempo. O que isso significa? Crédito, adiantamentos, empréstimos, financiamentos. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que pode ser adiado, prorrogado. E ela possui também a função dita como liberatória. Quando alguém tem uma dívida e quita esse compromisso financeiro com a moeda, a pessoa fica livre da situação de devedora em termos jurídicos. Então, você tem uma dívida, vamos falar do imposto de renda, né, que está rolando, é a época do imposto de renda. Quando se você não tem restituição, mas você está devendo, você está devendo para a Receita Federal, você está devendo para o governo, enfim, você está enrolado. Tem que quitar isso aí, né, parcelar, quitar, vai entrar lá no pagamento diferido, mas você só estará liberado a partir do momento que você conseguir quitar essa dívida.
E ainda, dentro das funções ampliadas, nós temos o chamado instrumento de poder. A moeda, ela traz poder para o seu possuidor, ou seja, quem tem muito dinheiro acaba por ter poder. E quem tem poder almeja ainda mais dinheiro. Esse poder não fica restrito apenas à área econômica, mas atinge esferas políticas, sociais. Então, quem tem muito dinheiro tem muito o quê? Tem muito poder. Pode atingir essas esferas todas da economia. Então, sim, uma das funções ampliadas na moeda é justamente dizer, olha, aquela empresa é poderosa, aquela pessoa é poderoso porque ele detém uma grande parte do capital, uma grande parte do lucro gerado na economia brasileira. E isso atinge também esferas políticas e social. Nós temos então agora base monetária e multiplicador monetário. Você se lembra do Bruno? O senhor Bruno lá da Transporte Brasil? O que acontece com ele? Ele poderia desenvolver um instrumento que tivesse função de meio de troca, e aí o que ele poderia fazer para resolver aquilo lá? Lembra que ele não podia tocar no dinheiro? Dentro de tudo que nós vimos aqui, o que ele poderia fazer? Ele poderia fazer o seguinte, criar um cartão magnético e a pessoa, o passageiro, quando chegasse ali no ônibus, passava o cartão magnético, já pagava e entrava no transporte. Sendo assim, ele não teria aquele custo com cobrador, com catraca, com adaptações todas. E seria uma moeda do mesmo jeito, porque seria ali um instrumento de troca. Passava o cartão e já entrava. Seria uma solução para o senhor Bruno da Transporte Brasil. Vamos então agora à base monetária e o multiplicador monetário. O que é base monetária? É o total da moeda física injetada pelo Banco Central na economia, tá? Também chamada de passivo monetário do Banco Central ou ainda high power money, moeda de alta potência. A base monetária é formada pela soma do papel moeda em poder do público, então todo o dinheiro que está no seu bolso, certo? Papel moeda em poder do público, que está no meu bolso, no seu bolso ou no bolso de todos os brasileiros. Mais o que? Isso é a formação da base monetária. Mais o que? O papel moeda em caixa do banco comercial, né? Então, o banco comercial, por exemplo, você vai até o banco e deposita R$100. Esse banco, ele deixa, por exemplo, 30 no seu caixa para atender o público. Isso sem contar com o que ele tem que enviar para o Banco Central sob a forma do depósito compulsório. Mas digamos que de 100, ele tenha reservado 30 para o caixa. E o que mais? Os depósitos compulsórios dos bancos criadores de moeda junto ao Banco Central. Né? Então, aqui, né, eu vou dizer que daqueles R$100, né, vamos colocar aqui, ó, de R$100 que foi depositado no banco, o banco comercial, né? Então, o banco comercial, ele deixa 30 no caixa e quanto que sobra aí, né? Vamos colocar que ele deixa 30 no caixa e ele deposita como o depósito compulsório para o Banco Central, ele deposita 40. Então, quanto que sobra para ele, né? Ó, 40 mais 30 são 70, sobra quanto? Sobra 30, certo? Para o banco. Então, isso aqui é a composição da base monetária. Olha lá, qual que é a expressão da base monetária? É o papel moeda em poder do público, mais o papel moeda que estão no caixa dos bancos comerciais, mais o depósito compulsório que os bancos comerciais foram obrigados a depositar no Banco Central. E é daí que vem o chamado multiplicador monetário. Olha só, no multiplicador monetário, a oferta de moeda ela é definida como a quantidade da moeda disponível na economia. Como os bancos criam moeda escritural,
é chamado de efeito multiplicador. Qual que é a hipótese? Os bancos comerciais do sistema, tá? Para a gente entender a tabela que vem, encaixam permanentemente 20% dos depósitos, concedendo empréstimo de 80% do total dos depósitos captados. Então, 20% de cada 100, 20 fica no caixa do banco, supondo que ele não está deixando nada lá no Banco Central na forma de depósito compulsório. Então, de cada 100, 20 ele deixa no caixa e 80 ele empresta. Olha como que seria isso, tá? Nas etapas do processo. Então, isso aqui é o empréstimo que ele concede, que é 80%, e aqui é o encaixe que ele mantém de 20%. Então, vamos pensar assim, ó. Maria recebeu uma herança e depositou no seu banco, lá de forma anual, 500 mil reais. Desses 500 mil, o banco vai deixar 20% no caixa, que é 100, e vai emprestar 400 mil, certo? Aí ele vai e empresta para o Marcos. Aí o Marcos vai até o seu banco, né? O Marcos vai até o seu banco e deixa lá 400 mil. Desses 400 mil, 80 o banco vai deixar no caixa e ele vai emprestar 320 para a Ana. Aí a Ana pegou os 320 mil, foi lá no banco dela e depositou. O banco dela vai guardar 20% no caixa e vai emprestar 256 mil. E esse processo continua. Ao final do processo, a expansão monetária foi de 2 milhões e 500 mil. Olha, de quanto começou? 500 mil. Para onde foi no final da sexta etapa ali? Em 2 milhões e 500 mil. Mas quanto de dinheiro foi passado de mão em mão? 500 mil, não é isso? Começou com 500, foi passando de mão em mão. E isso aqui significa que foi criado 2 milhões de reais. Isso é o multiplicador monetário. A soma dessa progressão no limite, como que ela pode ser calculada? Tá? Então, aqui eu tenho a fórmula inicial do multiplicador monetário, em que 1, tá? O 1 que aqui é representado, né? 1 dividido por 1 menos R, certo? Então, o que que é R aqui, ó? R é o percentual que os bancos podem emprestar. Então, é o tal dos 80% lá, tá? O multiplicador aqui vai ser 5, porque 1 é o meu padrão do cálculo. 1 menos 0,8, que é o que o banco pode emprestar, vai dar 0,2. 1 dividido por 0,2 é 5. Então, se 5 é o multiplicador, com quanto que eles começaram ali os investimentos? Não foi com 500 mil? Olha lá, vou voltar. Eles iniciaram com 500 mil. 5 vezes 500 mil é justamente 2 milhões e 500 mil, que é o que foi gerado ao final de todo o processo. Certo? Então, isso é o multiplicador monetário. E o que é o multiplicador da base monetária? Ele mostra o grau de expansão da base monetária, que é B, que é a moeda primária emitida. Tá? Então, aqui é o que acontece na economia brasileira. Porém, com outras variáveis, como a parcela que os bancos deixam no caixa deles, uma parcela que ele deixa no Banco Central, nós vamos ter o multiplicador brasileiro, tá? Então, através dos empréstimos dos bancos comerciais, consequentemente, criação dos meios de pagamento, que é o M1, né? E o M1 é o papel, o M1, ele é o papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista, quando você vai no banco depositar o seu dinheiro na conta corrente, tá? Ou seja, os meios de pagamento são um múltiplo da base monetária. Então, esse M1 é o mesmo que meio de pagamento, tá? E aqui, o que que nós temos? O K, que é o multiplicador de B, é o multiplicador da base monetária, que é a nossa moeda primária. Olha como que eu chego no multiplicador da base monetária aqui, né? Então, primeiro, o que que eu tenho na minha fórmula? O K, que eu vou chamar de multiplicador da base monetária. O C, tá? É a taxa de retenção do público. Então, você irá somar aqui todo o dinheiro que as pessoas têm no bolso hoje. E essas estimativas onde eu vou conseguir?
no Banco Central, tá? Então, por exemplo, aqui, de cada 100, você vai ficar com 30 para pagar as suas contas. Se eu colocar 30 por 100, vai dar 0,3, ou seja, você fica com 30%. 100 representaria o seu meio de pagamento e 30% é o que você tem no bolso, tá? Aí eu tenho o D, que é a taxa do depósito à vista, é todo o dinheiro que a pessoa depositou dividida pelo meio de pagamento. E aqui você tem o R1 mais o R2, que são todos os valores que você precisa aqui para o seu cálculo. O R1, ele é a taxa de encaixe, é o depósito à vista dos bancos comerciais, tá? Então, você observe aí como que você consegue chegar ao R1. O papel moeda, que está lá no Banco Central, né, dividido pelo depósito compulsório dos bancos, pelo depósito dos bancos comerciais aqui, tá? Então, nós temos o R2, que é a taxa de reserva dos bancos comerciais, que você consegue como? Pelo depósito dos bancos comerciais no Banco Central, dividido pelo depósito dos bancos comerciais, tá? Então, é assim que você chega no nosso multiplicador da base monetária. E aqui é somente o comportamento do público em relação a isso. Então, olha só, o comportamento do público aqui, o que que nós temos, tá? Primeiro, é o papel moeda em poder do público, certo? Dividido pelo meio de pagamento. É isso que nós temos aqui no comportamento do público. Então, é todo o depósito aqui nos bancos comerciais dividido pelo meio de pagamento. E aí nós temos o comportamento dos bancos, certo? Então, aqui eu tenho o depósito que o público faz nos bancos, dividido pelos meios de pagamento, que seria o papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista. Então, o R1 é o dinheiro que os bancos comerciais deixam no seu caixa. E o R2 é o dinheiro que está lá no Banco Central, é o depósito compulsório, tá? E aqui eu tenho o multiplicador monetário que nós já vimos. Então, isso aqui, gente, diz assim, ó, que se todas as pessoas forem ao mesmo tempo para o banco agora sacar o dinheiro, isso aí quebraria qualquer sistema financeiro, porque essa moeda não existe. A base monetária, ela é menor que os meios de pagamento. Então, por isso que o banco ele vai multiplicando. Então, não dá para ir todo mundo ao mesmo tempo retirar o dinheiro do banco, porque isso certamente quebraria o sistema financeiro. Vamos aplicar agora esse conteúdo até então? Agora é a história do senhor Rogério. Olha o que diz. O senhor Rogério é gerente financeiro da Transporte Brasil. Ele será o responsável pela compra de novos ônibus para a organização, pois a empresa acabou de fechar contratos de concessões de transporte público municipal. Por ser um investimento muito grande, o senhor Rogério precisará viabilizar um financiamento junto a bancos comerciais para a aquisição de carros novos. No entanto, o senhor Rogério está preocupado com uma informação ainda não confirmada, que vem sendo ventilada nas redes sociais. Olha qual é a informação. O governo poderá voltar a confiscar a caderneta de poupança. Ai, meu Deus! Isso aconteceu lá na época de Collor, né, em 1990. Esse rumor está levando algumas pessoas a sacarem seus recursos financeiros depositados nos bancos comerciais. E o senhor Rogério tem a seguinte dúvida: essa retirada de dinheiro dos bancos comerciais poderá atrapalhar o financiamento que ele precisava para viabilizar a Transporte Brasil? A retirada dos investimentos da poupança, provocado pelo boato do novo confisco da caderneta de poupança, influencia o quê? A quantidade de dinheiro disponível para ser emprestado. A retirada do dinheiro da poupança reduz a oferta de moeda, o que eleva a taxa de juros. Lembra que oferta e demanda de moeda influenciam a taxa de juros? Deixando o financiamento pretendido pela Transporte Brasil inviável, porque a taxa de juros está muito alta. Com isso, a empresa não faz novos investimentos. Então, os bancos eles teriam menos dinheiro para emprestar
E quando a quantidade de moeda é menor, a taxa de juros tende a ser maior. Vamos ao nosso primeiro momento de interação. E neste momento de interação é mais uma reflexão aí para vocês, dizendo assim, ó. A redução da poupança aumenta R1. Para tentar compensar essa redução do multiplicador que impactaria os juros, o governo poderá reduzir a taxa do compulsório e a taxa de redesconto, e essas políticas tendem a aumentar a oferta e, consequentemente, reduzir os juros. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês refletirem sobre esse multiplicador. Se tiverem alguma dúvida, enviem agora nesse primeiro momento de interação, ok? É isso aí. Vamos retornar à nossa reflexão? Observem que como o governo poderia ajudar o senhor Rogério lá atrás? Lembra qual que era o problema dele? Ele ficou sabendo que haveria um confisco, as pessoas correram até o banco, tiraram o seu dinheiro da poupança, agora reduziu a oferta da moeda e a tendência é aumentar os juros. Quanto maior for R1, menor será o multiplicador. E isso impacta, né, nas taxas de juros que vão subir. Para aumentar a quantidade de oferta na moeda, o que o governo vai fazer aqui? Ele pode reduzir a taxa do compulsório e a taxa de desconto. Reduzindo o compulsório, aí nós vamos voltar na política monetária, vai haver mais dinheiro para empréstimo, ou reduzindo a taxa de redesconto, que é o que os bancos cobram para fazer as operações, as transações interbancárias. Então, haveria maior condição de empréstimo, ou seja, maior recurso para o seu Rogério conseguir financiar e comprar os carros para a frota nova. Agora nós vamos a uma revisão do Sistema Financeiro Nacional, que é muito importante, já que estamos falando em multiplicador bancário, em moeda, não tem como não falar sobre isso, né? Então, vamos lá. No Sistema Financeiro Nacional, nós temos aqui os órgãos normativos,
né, representado pelo Conselho Monetário Nacional. Este é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, porque é ele que vai autorizar, vai fixar diretrizes de política cambial, de políticas governamentais. E quem é que vai colocar a mão na massa? Quem é que vai executar? É o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, que são as entidades supervisoras dos órgãos normativos. E o Banco Central, ele é responsável pelos bancos comerciais, os bancos de investimento e os bancos múltiplos, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários é responsável pelas bolsas de valores, né, a BMF, que negocia commodities, boi gordo, soja, etc., e a Bovespa, que negocia papéis, ações, as corretoras e as distribuidoras. E entre todos esses órgãos, né, entre essa composição, um órgão supervisor que é muito importante, e aí nós vamos focar aqui na parte monetária, que é o que nos interessa nessa aula, né, já que nós estamos tratando de economia monetária, vamos pegar aqui o Banco Central, né? Quais são as funções do Banco Central? Primeiro, emitir moeda. Lembrando que emitir moeda não é criar, fabricar moeda. Isso quem faz é a Casa da Moeda, tá? Emitir é pegar a moeda que foi fabricada pela Casa da Moeda e colocar no mercado financeiro. Então, ele faz a emissão. Segundo, ser o banco do governo. Então, ele compra, quando existe aquela necessidade de venda de títulos, compra de títulos públicos, quem que faz isso? É o Banco Central. Temos ainda a terceira função, que é ser o banco dos bancos. Porque os bancos comerciais vão depositar aquele depósito compulsório no Banco Central e somente no Banco Central. Aí nós temos aqui ainda, quarto, ser o superintendente do sistema financeiro. Quinto, executar a política monetária, né? Então, quando eu tenho aquela política monetária expansionista ou contracionista, que é tirar dinheiro de circulação, colocar dinheiro de circulação, quem executa? O Banco Central. Executa também a política cambial, comprando e vendendo dólares, é depositário das reservas internacionais, então os dólares que entram no país são depositados no Banco Central, e assessora, diante de todas as demais características, economicamente, o governo. Quais são as funções da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários? Tanto da CVM quanto do Banco Central é fiscalizar e proteger. O Banco Central, né, ele fiscaliza os bancos para proteger os clientes. E a CVM fiscaliza as empresas, né, as empresas de capital aberto, para proteger quem? Para proteger os acionistas. Temos ainda as funções e os papéis dos bancos comerciais. Ali nós falamos dos bancos que fazem parte do sistema normativo, que são as entidades supervisoras, né? Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. Mas vamos falar sobre agora os bancos comerciais. O conceito do que é banco é bastante vago. De acordo com Carvalho, embora não haja uma definição universalmente aceita do que se constitui um banco, o sistema bancário é normalmente tomado como os intermediários financeiros que captam recursos sob a forma de depósitos. Essa é a definição. E ele também utiliza, né, o banco, aqui os bancos comerciais, eles são também utilizados pelas políticas monetárias. Então, quais são os bancos que nós temos? Nós temos os bancos de investimentos, nós temos os bancos comerciais e nós temos também os bancos múltiplos. Essas são as instituições, é a composição das instituições depositárias. Então, eles podem ser formados por bancos responsáveis pelos investimentos, os bancos comerciais e os bancos múltiplos, que nós vamos ver toda essa teoria, o que significa cada um mais adiante, no próximo bloco. O que são bancos comerciais? Né? Então, os bancos comerciais que nós falamos até agora, que são responsáveis até mesmo pelo multiplicador bancário,
né, por aquele sistema todo de recebe depósito meu, empresta para você e vai multiplicando. São instituições financeiras públicas ou privadas que concedem financiamentos de curto e de médio prazo para empresas e pessoas físicas. Fazem ainda a captação dos recursos financeiros via depósitos à vista nas contas correntes, podendo também captar depósitos a prazo. Exemplos de bancos comerciais: nós temos bancos de varejo, bancos de negócios, private bank, personal bank e corporate bank. Qual que é a diferença? A diferença é que alguns atendem pessoas com uma alta quantidade de capital, outros empresários com grande capital, outras pessoas físicas com grande capital, tá? Então, só é essa a diferença, mas todos eles exercem funções que são inerentes aos bancos comerciais. Agora sim, nós vamos falar das especificidades dos bancos de investimentos e dos bancos múltiplos, e ainda das chamadas instituições financeiras não bancárias, que são aquelas que não têm o poder de criar moeda. Bancos de investimento são instituições financeiras privadas que concedem financiamentos de médio e de longo prazos, além de prestarem serviços em operações de participação societária de caráter temporário, tais como oferta inicial de ações, por exemplo, operações internacionais e administração das chamadas carteiras de investimentos. Fazem ainda a captação de recursos financeiros apenas via depósito a prazo, ou seja, não possuem contas correntes. Então, é muito importante que você estabeleça essas diferenças entre o que é um banco comercial, o que é um banco de investimento, o que é um banco múltiplo e o que é uma instituição financeira que nós chamamos de não bancária. Tá? Então, é muito importante você conseguir estabelecer essas diferenças entre uma e outra definição aqui de instituições. Bancos múltiplos, instituições financeiras públicas ou privadas que prestam vários serviços bancários, além de sua atuação ser voltada ao desenvolvimento, crédito imobiliário, arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Aqui alguns exemplos: Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal são exemplos de bancos múltiplos. Então, a maioria das instituições financeiras, tirando aquelas, né, que ao contrário de um banco de investimento não possuem contas correntes, são as instituições que nós usualmente conhecemos aí pelo Brasil todo. Tá? Então, são exemplos de bancos múltiplos, porque você percebe que qual é a função desses bancos? Não é só receber depósito, não é só efetuar empréstimo, né? Então, ele tem uma série de situações, olha, envolve o crédito imobiliário, por exemplo, a Caixa Econômica, né? Ela faz parte do sistema financeiro de habitação, é o que arrecada ali, o que recebe o fundo de garantia, que é também utilizado para essa finalidade em alguns casos. Então, nós sabemos que são bancos múltiplos. Por quê? Porque exercem vários papéis. E exercem os papéis que nós conhecemos, que chega lá, eu posso depositar meu dinheiro, eu posso fazer um investimento em renda fixa pré-fixado ou pós-fixado. Por quê? Porque eles fazem também este papel, além de todos os demais que nós estamos aqui observando. Temos ainda as instituições financeiras não bancárias. Olha só, principal característica aqui: não tem capacidade de criar moeda. Até agora, né, nós falamos sobre o multiplicador
bancário, o multiplicador da base monetária, que é a nossa moeda primária, o papel moeda em poder do público. Então, tudo isso é feito por quem? Pelas instituições financeiras bancárias, bancos de investimentos, bancos comerciais, bancos múltiplos, como nós vimos até agora. Mas nós temos também as instituições financeiras não bancárias. Quais são essas instituições? Olha só, nós temos aqui os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, se não cria moeda, não é bancária, sociedade de crédito, financiamento e investimento, as sociedades de arrendamento mercantil, as cooperativas de crédito e as sociedades de crédito imobiliário. Essas instituições, elas são conhecidas como instituições não bancárias por não terem a capacidade de criação de moeda. Vamos então a mais uma situação problema da nossa aula de hoje. Olha só, devido ao bom momento financeiro da empresa, fazia 5 meses que o gestor financeiro lá da nossa Transporte Brasil havia aplicado quase 10 milhões em renda fixa no banco chamado de Banco Garantido. A ideia do senhor Rogério era manter esse dinheiro aplicado por pelo menos 2 anos, para que a alíquota do imposto de renda que incide sobre o rendimento dessa aplicação fosse caindo ao longo do tempo. Por quê? Porque nessas aplicações, quanto mais tempo o dinheiro está investido, menor será o imposto de renda, fazendo a Transporte Brasil ganhar mais com essa operação. No entanto, informações veiculadas nos meios de comunicação dizem que o Banco Garantido está com problemas financeiros. Nessa situação, será que o senhor Rogério deve sacar imediatamente todo o dinheiro aplicado no Banco Garantido? Então, será que ele deve sacar agora imediatamente tudo que foi aplicado no Banco Garantido? Ou será que o Banco Central pode intervir e fazer alguma coisa para que o Banco Garantido se recupere, fazendo com que o senhor Rogério não precise sacar o dinheiro de imediato? Então, esse já é o problema, mas aí vem a pergunta, será que o Banco Central pode fazer alguma coisa para tentar resolver esse problema? Diante dessa situação, o Banco Central ele pode analisar a situação primeiro do Banco Garantido e resolver socorrer esse banco, concedendo empréstimos a ele, cobrando redesconto bancário. Essa política pode ser viável. Por quê? Porque a quebra de um único banco no país pode gerar grandes problemas econômicos que poderia refletir em outros bancos e assumir uma possível quebra no sistema financeiro inteiro, pois a maior parte do dinheiro na economia é a moeda bancária, criada pelo multiplicador monetário. Isso nos remete à crise de 2008. Quebrou um banco, se não me engano era um banco alemão, e aí começou a quebrar um atrás do outro e quebrou inclusive o Banco Central americano e quase houve um colapso financeiro total no país, né? Então, nós sabemos que isso aqui acontece. Agora, já sabemos que o Banco Central pode fazer, né? Então, é um banco, ao invés de deixar o Banco Garantido quebrar e poder isso trazer problemas para todos os outros bancos e para as instituições financeiras e o sistema financeiro todo, o Banco Central, ele pode, então, fazer o quê? Conceder um empréstimo ao Banco Garantido e evitando um colapso no sistema financeiro. Vamos então ao nosso último momento de interação com uma questão que diz o seguinte: o senhor Rogério, gerente financeiro da empresa,
está constantemente em contato com o gerente do Banco Dinheirão, que administra a conta corrente da Transporte Brasil. Ultimamente, o senhor Rogério ele tem percebido que o gerente do banco tem estado muito mais presente no seu cotidiano, tanto que agora é o gerente do Dinheirão que tem ligado para ele a cada 15 dias. Na última ligação que recebeu do banco, o senhor Rogério ficou meio intrigado. Por que será que o gerente do Dinheirão insiste tanto para ele tirar o dinheiro da conta corrente para investir em uma aplicação a prazo que renda juros? Por que será? Agora, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem por que será que ele está, que o gerente lá do Dinheirão está insistindo tanto com o seu Rogério para tirar o dinheiro da conta corrente e fazer uma aplicação. Por que você acha? Vamos lá, alguns minutos agora para vocês pensarem. Se tiverem dúvidas, enviem no chat e logo mais retornaremos com a resolução da nossa questão e com o encerramento não só da nossa aula, quanto da nossa disciplina.
É isso aí. Vamos à resposta? Vamos verificar por que essa insistência do gerente da Dinheirão para que o senhor Rogério tire o dinheiro da conta corrente e coloque uma aplicação a prazo que renda juros? Buscando minimizarem os riscos de saques excessivos, os bancos comerciais eles podem diversificar suas fontes de depósito por meio de depósitos a prazo, pois apesar de exigirem dos bancos o pagamento de juros aos aplicadores, trazem a vantagem da informação antecipada de quando os clientes farão os saques, já que exigem um período mínimo que o depósito precisa ficar aplicado para que comece a render juros. Aqui você se lembra, né, que eu falei o sentido de que se todas as pessoas forem ao mesmo tempo sacar o dinheiro que tem no banco, e as empresas forem, isso quebra o sistema financeiro. Então, muitas vezes, essa insistência é para que o banco consiga ganhar um prazo para ele respirar, né? Um prazo que dê tempo dele atender se muitas pessoas naquele dia forem fazer saques em poupança, em conta corrente, né? Então, aí existe um período, eu tenho que ligar, tenho que avisar, né? Se eu apliquei para 6 meses, são 6 meses, para 3 meses, são 3 meses. Então, é uma forma de proteção. Portanto, o aumento dos depósitos a prazo diminui o quê? Os riscos de liquidez dos bancos comerciais, que é justamente as pessoas chegarem até um banco comercial e não ter a condição de sacar o seu dinheiro porque o banco não tem caixa. Como eu disse, a base monetária ela é menor, né, do que todo esse processo. Então, o banco tem que ter aquele tempo para ele poder se estabilizar. Vamos lá. Revisando agora, né, o que nós trabalhamos na aula de hoje, nós tratamos dos conceitos aplicados no tocante à evolução da moeda, falamos sobre funções e características da moeda e encerramos a aula tratando da criação da moeda por meio do multiplicador monetário. Neste sentido, estamos chegando ao final da nossa disciplina. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. O meu desejo é que vocês tenham sucesso, não só nessa disciplina, mas como em todas as demais, no restante do curso de vocês. Deus abençoe, continuem se cuidando e até uma próxima. Tchau, tchau.